Bom, o que são essas incretinas, né? As incretinas já são conhecidas há um bom tempo, há algumas décadas, né? E de fato são peptídeos entéricos que apresentam homologia estrutural com o glucagon. Porém, ações insulinotrópicas, ações que aumentam a capacidade do pâncreas a secretar e liberar insulina frente ao aumento dos níveis de glicose, ou seja, frente ao aumento da glicemia. De fato, na década de 60, em meados da década de 60, foi verificado o que se chama de efeito incretina, onde a administração, comparativamente avaliando os níveis de insulina liberados a partir da administração oral de uma carga glicêmica versus a administração endovenosa da mesma carga, ou seja, da mesma quantidade de glicose ou de dextrose, né, ou de um carboidrato simples, se verificou que a capacidade da carga glicêmica em produzir um efeito insulinotrópico, aumentando os níveis de insulina, foi em torno de 60% maior do que a capacidade da glicose administrada EV, a mesma quantidade EV, de liberar insulina. Portanto, haveria de ter um mecanismo endócrino associado, né, à presença de carboidrato no trato gastrointestinal que sensibilizasse e que estimulasse o pâncreas a produzir, a secretar e produzir insulina, né? Então isso foi chamado de efeito incretina, onde uma mesma carga glicêmica administrada por via oral comparativamente por via EV, a carga glicêmica administrada por via oral então permite um aumento mais significativo então de insulina em resposta a essa glicemia, a essa glicose administrada por via oral em relação a EV. Então isso ocorre em função da secreção entérica de células endócrinas do intestino, a secreção de hormônios chamados de incretina. Então esses hormônios, eles principalmente são dois hormônios hoje que apresentam relações então com essa capacidade de sensibilizar o pâncreas à liberação de insulina a partir de uma administração de carboidratos por via alimentar, por via oral, né? De fato são o polipeptídeo inibitório gástrico, conhecido pela sigla GIP, né? Que é liberado por células K, células endócrinas do duodeno em jejum, e principalmente o peptídeo 1 semelhante ao glucagon, ou peptídeo 1 tipo glucagon, conhecido como GLP-1, liberado por células endócrinas L, do íleo e do cólon. De fato, o GLP-1 no diabetes tipo 2 já foi demonstrado que há uma redução da sua liberação frente à alimentação. Então, no diabetes tipo 2, parece haver uma carência da secreção de GLP-1. E isso fez com que se desenvolvessem fármacos que substituíssem o GLP-1, né, ou que aumentasse seus níveis para o tratamento do diabetes tipo 1, permitindo então essa ação insulinotrópica dessa incretina. Então, como está dito aqui, o GLP-1 tem uma liberação reduzida no diabetes tipo 2, isso não ocorre com GIP. Ambos estimulam tanto a secreção quanto a síntese de insulina, né? Ou seja, melhora a resposta do pâncreas ao aumento da glicemia. Ambos são capazes de melhorar a regeneração e a preservação das células betas pancreáticas, de forma que uma redução de GLP-1 então pode estar associada a essa degeneração dessas células, com redução ao longo do tempo da liberação de insulina. Portanto, preservam o pâncreas, a função endócrina, particularmente das células beta. E especialmente o GLP-1
é capaz de também induzir uma inibição da secreção do glucagon pelas células alfa do pâncreas. E o glucagon sabemos que é um hormônio contrarregulatório da insulina, que, entre outros efeitos, estimula o fígado a produzir e secretar glicose, ou seja, estimula a via gliconeogênica. Então, essa inibição do glucagon também favorece então, a melhora do perfil metabólico no diabetes, ou para evitar então alterações típicas do diabetes mellitus tipo 2. Aumentam também, são capazes de aumentar, e particularmente GLP-1, há estudos que mostram a sua capacidade de aumentar a sensibilidade dos tecidos à insulina, então um efeito sensibilizador, além do efeito estimulador da secreção de insulina, também aparentemente apresenta um efeito sensibilizatório sobre os tecidos, a ação da insulina. E também apresentam um efeito interessante, um efeito de saciedade, um efeito onde há uma redução do consumo alimentar e pode estar então relacionado com uma redução do peso, particularmente do GLP-1. Temos que lembrar, então, voltando ao que já foi dito, que essas incretinas, tanto o GIP quanto o GLP-1, eles são metabolizados então pela enzima dipeptidilpeptidase 4, DPP4, e alguns desses fármacos, então agentes incretínicos, vão ser responsáveis pela inibição dessa enzima e, portanto, do aumento de meia-vida, particularmente do GLP-1, mas também do GIP. Bom, portanto, no diabetes ocorre uma diminuição dos níveis de GLP-1, particularmente no estado pós-prandial, porque o GLP-1, como o GIP, são secretados em função da presença de nutrientes, particularmente carboidratos e também, secundariamente, lipídios. E essa redução do GLP-1 no diabetes, da liberação, em função da alimentação dessa incretina, contribui para a redução então, do estímulo fisiológico normal da secreção de insulina pelas células beta, e, consequentemente, também impede a supressão necessária que deve haver da liberação de glucagon frente a uma carga glicêmica. É importante a redução de glucagon quando a glicemia aumenta, além do aumento da insulina, em função então das ações gliconeogênicas do glucagon, que devem ser reduzidas no estado absortivo, ou seja, no estado pós-alimentar. Assim surgiram as duas grandes classes então, de agentes incretínicos, que são fármacos que imitam a ação do GLP-1, estimulando os receptores de GLP-1, os chamados incretinomiméticos, e também os inibidores da DPP4, que aumentam o tempo de meia-vida dessas incretinas, portanto, sendo alvo ou sendo ferramentas farmacológicas para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Portanto, nós poderíamos dizer que os defeitos que ocorrem no diabetes tipo 2 poderiam ser regulados ou minimizados em função da administração de fármacos miméticos ao GLP-1 ou do aumento dos níveis de GLP-1. Então, defeitos como déficit da secreção de insulina e resistência à insulina, redução da massa de células beta que ocorre ao longo do tempo, com diminuição, redução da liberação de insulina, defeitos na supressão da liberação de glucagon, ou seja, inibição da produção de glucagon, o que faz, portanto, com maiores níveis de glucagon, nós temos então um aumento da produção da síntese hepática de glicose através da ativação da gliconeogênese, e isso tudo, então, esses defeitos favorecem a hiperglicemia, tanto em jejum quanto pós-prandial. Por outro lado, nós poderíamos corrigir então essas ações com a administração de incretinomiméticos ou inibidores da DPP4, que vão aumentar os níveis de GLP-1, o que faria como efeito um aumento da
síntese e secreção de insulina, um efeito de preservação das células beta, diminuindo, portanto, a apoptose dessas células, que é característica, então, no diabetes mellitus tipo 2 ao longo do tempo, né? A supressão e a redução dos níveis da liberação de glucagon e, consequentemente, uma diminuição da gliconeogênese e da produção hepática de glicose, levando, portanto, à normoglicemia, tanto pós-prandial quanto de jejum. Bom, em relação aos incretinamiméticos, então são peptídeos que mimetizam as ações do GLP-1. Tá? Então, são peptídeos que devem não só estimular os receptores de GLP-1, tendo, portanto, afinidade a esses receptores, mas também eles devem normalmente ter maior resistência à degradação pela DPP-4. Tá? E, consequentemente, um tempo de ação maior, mantendo as suas ações mesmo ao longo do período interalimentar. A administração, por serem peptídeos, então a administração é sempre subcutânea. Nós temos alguns, aqui nós temos um exemplo, né, de um medicamento, a hexanatida, que tem apresentações de 5 e 10 miligramas, que são canetas com refil para 60 doses de 5 a 10 miligramas, que nesse caso da hexanatida são administradas 2 vezes ao dia. Existem incretinamiméticos de maior tempo de duração, ou seja, de maior tempo de meia-vida, né, que podem ser administrados 1 vez por dia, como a liraglutida e a lixisenatida, que são administrados, portanto, 1 vez ao dia, mas também existem com maior tempo de duração que permitem a administração apenas 1 vez por semana, liberação, portanto, prolongada, né, como a hexinatida de liberação prolongada e o mais recente, a dulaglutida, que pode, portanto, ser administrada apenas 1 vez por semana. Normalmente eles estão associados então a sensibilizadores, eles não são usados na forma monoterápica, tá? Eles são utilizados em associação com sensibilizadores de insulina, como a metformina, ou com secretagogos de insulina, né? ou porque podem associar as duas, né? Tanto metformina quanto secretagogos, com os incretinamiméticos, né? Como aqui secretagogos como as sulfonilureias, ampliando ainda mais a liberação de insulina. Tá? Seus efeitos basicamente vão ser aqueles que foram colocados: aumento da síntese e secreção de insulina, aumento e preservação da massa de células beta do pâncreas, redução e inibição então da liberação de glucagon pelas células alfa, retardo, isso é um efeito interessante, típico do GLP-1, né? Retardo do esvaziamento gástrico, e esse retardo do esvaziamento gástrico, ele permite um achatamento da curva glicêmica após a ingesta de carboidratos, né? Tendo um impacto insulinotrópico menor, né, desse carboidrato, permitindo doses menores, portanto, ou quantidades menores de insulina para reverter o aumento da glicemia. Também produz saciedade e, consequentemente, redução de peso. Raramente promovem na forma monoterápica hipoglicemia. Normalmente a hipoglicemia é em função da associação com secretagogos de insulina, como as sulfonilureias. As principais efeitos adversos, né, relatados em mais de 10% dos pacientes, são desconforto gastrointestinal, como náusea, vômitos e diarreia. E, em alguns casos raros, foi relatado possibilidade de pancreatite aguda. Em relação aos inibidores da DPP-4, as chamadas gliptinas, né? Então, uma enzima, a DPP-4, importante para a inativação do GLP-1. Tá?
Os inibidores dessa enzima então vão ampliar o tempo de meia-vida do GLP-1, promovendo como principais efeitos um aumento da síntese e da secreção de insulina, bem como uma redução, uma inibição da secreção de glucagon, né, que ativa, o glucagon ativa a gliconeogênese, portanto nós vamos ter uma redução da liberação hepática de glicose com esse efeito de redução do glucagon nas células alfa. Isso tudo em conjunto, então, além de, particularmente esses efeitos, né, vão promover uma queda da glicemia, tanto pós-prandial, né, como também melhorar a glicemia de jejum. Os inibidores então da DPP-4, como a sitagliptina, o primeiro da classe, e a vildagliptina, esses ambos aqui usados com tempo de vida menor, usados 2 vezes ao dia, enquanto que a saxagliptina e a linagliptina apresentam um tempo de meia-vida maior, são usados 1 vez ao dia, né? Então, esses fármacos, como foi dito, inibem a hidrólise da incretina, das incretinas, que são peptídeos, né? E, portanto, vão aumentar os níveis de GLP-1, mas também de GIP. O aumento do nível de GLP-1, portanto, vai ampliar os efeitos que melhoram o perfil associado ao diabetes tipo 2, o perfil metabólico. Então, melhora a responsividade das células beta, a presença de glicose, liberando, sintetizando e secretando maiores quantidades de insulina, né, como está colocado aqui, estimulam a biossíntese e a secreção de insulina. Diminui também, como foi falado, a secreção de glucagon pelas células alfa, e isso vai ser capaz então de reduzir ao longo do tempo o percentual de hemoglobina glicada e também a glicemia de jejum, e tanto de jejum quanto pós-prandial. De fato, eles tendem a diminuir em média, quando usados de forma monoterápica, né, em torno de 30 mg por decilitro da glicemia em jejum, mas isso é muito ampliado quando se usa junto um sensibilizador de insulina e ou secretagoras de insulina. Isso é bastante ampliado, essa redução da glicemia, e de fato normalmente estão associados ou a metformina ou a sulfonilureias. Então, quando de forma monoterápica, raramente produzem hipoglicemia, e tal como os incretinamiméticos, há casos, relatos de possibilidade de pancreatite aguda. Em resumo aqui sobre as gliptinas, então a sitagliptina, doses de 50 e 100 mg, usadas normalmente 2 vezes ao dia, a vildagliptina também, doses de 50 mg, usadas 2 vezes ao dia, enquanto que a saxagliptina e a linagliptina, né, podem ser usadas apenas 1 vez ao dia, uma tomada ao dia. Tá? O mecanismo de ação está envolvido então com o aumento dos níveis de GLP-1, como foi falado, e isso vai ter como consequência o aumento da secreção de insulina e a redução dos níveis de glucagon, principalmente. Redução da glicemia média em jejum, tinha falado 30, aqui esse quadro, essa tabela das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes fala em 20, mas como foi colocado, isso são resultados para uso monoterápico das gliptinas, mas já que normalmente estão associados a sensibilizadores de insulina como a metformina e ou as sulfonilureias ou outros secretagogos como as tiazolidinidionas, né, a pioglitazona. Isso se amplia bastante, né, para 50 a 60 mg por decilitro, a redução média da glicemia em jejum. Tá? Reduzem também ao longo do tempo o percentual de hemoglobina glicada, tendo como vantagens o aumento da massa e a preservação, né, das células beta, e apresentam boa segurança e tolerabilidade. De fato, são poucos os efeitos associados, né, os efeitos colaterais associados, os efeitos adversos associados, tendem
diferentemente dos incretinomiméticos, tendem a não reduzir peso, não tem aquele efeito de saciedade, né? Mas também não aumentam o peso ponderal, como ocorre para a maioria dos secretagogos de insulina. Né? Raramente produzem hipoglicemia quando usados na forma monoterápica. Em termos de desvantagens ou efeitos colaterais, há relatos então de resposta alérgica ao uso, né, com desenvolvimento de angioedema e urticária. Né? Então, depois da sua comercialização, houve vários relatos nesse sentido, também, apesar de raros, de pancreatite aguda, como os incretinomiméticos, e particularmente a saxagliptina esteve associada a alguns desfechos de insuficiência cardíaca. Bom, para fechar então essa aula, só um comparativo aí dos incretinomiméticos, né, que são os peptídeos que vão mimetizar e estimular os receptores do GLP-1 versus aqui os inibidores da DPP-4, as gliptinas. Então, ambos são capazes de aumentar a secreção de insulina, de reduzir a secreção de glucagon, de preservar a função pancreática e as células beta, a sua redução, então, que ocorre ao longo do tempo no diabetes tipo 2 não tratado. Entretanto, apenas os incretinomiméticos têm capacidade de produzir, portanto, perda de peso em função de aumento da saciedade, bem como reduzir o esvaziamento gástrico, a velocidade de esvaziamento gástrico, o que permite uma absorção mais lenta dos carboidratos em nível intestinal. A via de administração difere, então, porque nós temos incretinomiméticos que são peptídeos, então a administração é injetável, subcutânea, enquanto que os inibidores da DPP-4 são antidiabéticos orais. Efeitos adversos mais comuns, né, nos incretinomiméticos são transtornos gastrointestinais, como náusea e diarreia. Não ocorrendo efeitos significativos, sendo bem tolerados, né, os inibidores da DPP-4, apesar daquelas ressalvas de presença de alergia, relatos mais comuns de presença de alergia entre a primeira tomada até a terceira semana, né, bem como a possibilidade de desenvolvimento de pancreatite aguda. Isso ocorre para ambas as classes. E hipoglicemia, então, quando usados na forma monoterápica, é muito rara. Normalmente, então, isso vai ocorrer em função da associação com sulfonilureias. Então era isso por hoje, pessoal. Queria apresentar aí essa classe mais moderna de fármacos que surgiram aí a partir dos anos 2000, né, que vem contribuindo então para o aumento do arsenal medicamentoso no tratamento do diabetes tipo 2.